Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate. O programa que de segunda a sexta-feira debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Hoje é terça-feira, dia 23 de setembro, e a partir de agora, 1 hora de debate sobre o agro e entre os destaques, claro que uma informação que a gente já havia falado por aqui era a expectativa desde a semana passada, e ontem nós comentamos por aqui, o presidente Lula fez seu pronunciamento na conferência da ONU, e ali naquela fala dele, ele acabou tecendo algumas críticas ao governo americano, o que a gente já temia que isso fosse acontecer, e se isso acontecesse, algumas sanções contra o Brasil. Porém, logo depois da fala do presidente Lula, em frente aí aos representantes aí da ONU, o presidente norte-americano Donald Trump teceu elogios ao presidente Lula. No final das contas, o que é que isso representa? Será que de fato elogiou mesmo, recebendo críticas aí do presidente brasileiro? Ou seria uma espécie de uma jogada? Vamos tentar entender o que é que acontece. Já tem aí pessoas ligadas ao governo de direita já tecendo as suas opiniões a respeito deste assunto. O filho do ex-presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, o filho dele, Eduardo Bolsonaro, já teceu também alguns comentários a respeito desse assunto. Vamos tentar entender. Ele chegou a falar de um comportamento de Donald Trump, que esse é um comportamento já conhecido. Então vamos tentar entender, ouvir a opinião aqui do nosso analista de negócios, seu Bianco, que estará comigo já comentando sobre essas e outras informações. No programa de hoje também a gente fala sobre uma transformação que a China está passando. Alguns chineses estão preferindo trocar a vida do campo pela vida na cidade, e isso representa uma menor produção para o país. Será que essa será uma tendência? Será que os chineses vão preferir ter acesso à comida, a maior variedade de comida dentro dos centros urbanos, ou vão acabar preferindo aí a vida no campo, onde a alimentação normalmente se trata de uma alimentação de subsistência? Você não tem acesso a um supermercado com variedade de produtos. Então, será que os chineses estão descobrindo essa vida e vão acabar migrando para os centros? Isso pode representar uma dependência cada vez maior da China no Brasil? E outros países também, mas o Brasil tem alimentado muito bem a China, né? Vamos conversar sobre este tema hoje também. E vamos falar sobre a produção de carne, já que Mato Grosso continua liderando a produção de carne brasileira, representa aí 13,77% das cabeças em todo o país, né? As cabeças de gado em todo o país. E isso faz com que os olhos da industrialização acabem se voltando para o Estado, porque falta muita industrialização, falta logística, tem muita coisa ainda que precisa, mas a gente vai falar sobre essa informação, sobre a mão de obra que acaba faltando para o país de maneira geral, não somente o estado de Mato Grosso, atingir maiores patamares de exportação, por exemplo, como a gente já comentou em outras oportunidades por aqui, né, que o Brasil tem chances aí de crescer muito mais na exportação da carne brasileira. Então vamos mais uma vez voltar a falar sobre carne, exportação e a produção no Brasil. Comigo hoje o seu Bianco, mais uma vez, seja bem-vindo mais uma vez, seu Bianco, ele que é nosso analista de negócios, e hoje, seu Bianco, tem um assunto que nós estávamos esperando muito e que nós vamos começar o programa de hoje falando sobre a Assembleia da ONU, que reuniu representantes. Lula falou o que a gente esperava que ele não falasse. Acabou tecendo críticas ao governo americano na própria casa, né? Já que a Assembleia acontece lá em Nova York, lá nos Estados Unidos. E, a princípio, o governo americano não rebateu duramente. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para conversar hoje sobre isso. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. O Lula foi com um discurso preparado, querendo defender alguns setores que, no meu entender, não é
o local para se defender da ONU, lá na ONU. Ele simplesmente quis falar de soberania nacional, a defesa do STF, coisas que interessam muito a nós aqui do Brasil e que não interessam, vamos dizer, aos países da ONU. Ali na ONU teria que se tratar de desenvolvimento, daquilo que os países, que todos os países têm em comum. Ele foi se preparando para defender o Brasil, esperando que o Trump viesse com muitas críticas em cima do Brasil. E o Trump simplesmente disse que o Brasil está perdendo e que vai perder muito mais. E acho que ele foi curto e certo. Ele fez até um discurso, elogiou o presidente, disse que os dois tiveram uma química muito boa, e aí bolsonaristas já estão afirmando que essa é uma estratégia de Donald Trump. Então vou fazer um convite para o senhor para nos ajudar a analisar esse comportamento do presidente americano perante a fala do nosso governo brasileiro lá em Nova York. O programa de hoje só está começando. Vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, vamos lá então, para a gente entender bem o que é que está acontecendo. Durante a sua fala, o governo brasileiro, né, o Lula, ele defendeu o judiciário, mandou um recado aí para o Donald Trump e para o Bolsonaro, ele disse algumas coisas, na sua fala ele teve aproximadamente 15 minutos de fala, abordou temas centrais como a defesa do multilateralismo, da soberania nacional, cooperação internacional, uma agenda progressista voltada para direitos sociais, sustentabilidade. E ele falou, né, a agressão contra a independência do poder judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Ontem, aqui no programa, seu Bianco, o senhor falou, a gente espera que o Lula faça os seus comentários lá perante a ONU, que comentários que condizem apenas à ONU. E nesse caso aqui parece que ele aproveitou disso que a gente vem passando para tecer críticas aí ao governo americano. Isso foi claramente um ataque ao governo americano e também, claro, em defesa da defesa do STF em relação à condenação do presidente Jair Bolsonaro por conta de uma tentativa de golpe de Estado, mas isso podia ter gerado algo muito pior lá dentro. Acontece que quando o primeiro discurso é o presidente Lula, depois vem o presidente americano. O presidente americano, Donald Trump, ele falou ali bem brevemente que eles chegaram a se encontrar nos corredores, eles tiveram 20 segundos para se falar, e aí vem o que surpreende mais, né? Porque essa fala dele vem depois de Lula ter falado tudo o que falou. E aí ele solta que não, ele gostou do presidente, os dois tiveram uma química excelente, falou que eles combinaram de combinar na semana que vem eles devem conversar. E aí vem também junto, depois disso tudo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, falando que essa maneira de agir de Donald Trump é uma maneira de agir que a gente já conhece, que ele faz tudo que ele tem que fazer e ele acaba daí elogiando. Ele chegou a usar até um termo, assim, falando que mas eu não vou trazer aqui porque é um termo meio baixo, assim, né? Mas falando que o presidente americano, ele acaba elogiando demais as pessoas para ele ter o que ele quer. Resumindo, é isso que o Eduardo Bolsonaro fala. Aí vem a minha pergunta, depois de muito falar por aqui, seu Bianco. Na sua opinião, o que está acontecendo aí? De fato, é o presidente Trump querendo atingir os seus objetivos do seu jeito, à sua maneira, ou vem alguma outra coisa que a gente não está conseguindo enxergar por aí?
Justa, principalmente a gente teria que entender como que foi toda a trajetória de Trump até aqui. Toda a trajetória do Trump, ele ficou arquimilionário em negociações. Então ele é um mega negociador, ele sabe que um elogio para uma pessoa, ela se enaltece, como é que a gente vai dizer? Ela se amolece. Então, ele está sendo tecnicamente comerciante. Ele está sendo falando pontualmente aquilo que a pessoa do outro lado está querendo ouvir. Isso é uma estratégia de um bom comerciante, de um bom negociador. Então, o Trump fez toda essa negociação. Ele deu a paulada dele, que foi dizendo que sem nós, o Brasil, sem os Estados Unidos, cada vez irá ficar cada vez mais mal, cada vez irá sendo pior. Concordo plenamente com ele, porque a gente necessita dos Estados Unidos tanto para a gente vender nossos produtos, como também para a gente comprar produtos essenciais para nós deles. Agora, ainda sobre daí o discurso principalmente do Lula, o Lula comentou antes e ele quis se precaver, como ele falava antes, ele quis se precaver quanto ao STF, principalmente ao Alexandre de Moraes, dizendo que isso é uma soberania nacional e que isso ninguém poderia se meter. Então ele já se defendeu aí. O Trump fez de conta que esqueceu disso e deixou para lá, tanto o julgamento de Bolsonaro como todos os outros fatores. Então, dessa maneira, acho eu que os dois lados até se saíram bem. Lula querendo se prevenir e o Trump principalmente em virtude de que, em poucas palavras, ele disse tudo sobre o Brasil, que sem os Estados Unidos nós iremos cada vez mais mal, nós deixaremos de negociar, nós deixaremos de produzir, muitos setores nossos irão ter muito prejuízo. Portanto, assim, os dois lados mais ou menos tecnicamente se saíram bem. Agora, semana que vem, eles irão marcar um encontro e esperamos que nesse encontro se conserte comercialmente aquilo que seria bom para os dois países, porque não é só o Brasil que está perdendo, os Estados Unidos também perdem e tem um custo mais alto, em virtude principalmente dessa taxação, que o governo norte-americano recebe alguma coisa, mas o consumidor norte-americano perde com isso. Inclusive na fala, Donald Trump, ele destacou ainda que no passado o Brasil impôs tarifas injustas à nação e por causa disso os Estados Unidos aplicaram tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros. Ele falou assim, estamos revidando com muita força. Ele fala assim ainda, como presidente sempre defenderei a nossa soberania, isso Donald Trump. Como presidente sempre defenderei nossa soberania nacional e os direitos dos cidadãos americanos. Portanto, lamento muito dizer que o Brasil está indo mal e continuará indo mal. Eles só conseguem se sair bem quando trabalham conosco. Sem nós, eles fracassarão, assim como outros fracassaram. O que é que a gente deve esperar nessa próxima conversa? Será que... e também vamos analisar algo que a gente sempre falou por aqui, era se Donald Trump, por acaso, em determinado momento, não estivesse arrependido de aplicar todas as tarifas que aplicou. Porque até mesmo o seu eleitorado americano, produtores americanos, não estavam muito satisfeitos com essas tarifas que estavam acabando prejudicando os próprios produtores americanos. O que a gente deve esperar, então, para a próxima semana, de fato, né, mirando aí nesse encontro que deve acontecer entre os dois. Lula mais calmo, porque foi elogiado, ok, foi recebido muito bem, etc. E uma negociação de fato, e na sua opinião, que tipo de negociação estaria a par para que a gente pudesse, o presidente brasileiro e o presidente americano, estarem satisfeitos e assinarem um acordo? Jussá, eu acredito muito nessa conversa da semana que vem,
E cada um dos dois países, dos dois presidentes, eles vão largar sua conversa. Você falou que acredita até que o Trump está arrependido porque ele está sendo criticado pelos seus próprios eleitorados. Eu tenho certeza disso, que ele está arrependido. Só que ele é muito comerciante, como a gente fala. Então ele não está querendo dar o braço a torcer. Porque é que ele quer um telefonema com Lula. No telefonema, pouca gente vai saber o que eles conversaram. Porém, o Lula vai dizer que o Trump vai dizer que o Lula pediu arrego para os Estados Unidos. E o Lula vai dizer que os Estados Unidos pediram arrego para o Brasil. Cada um vai largar sua notícia e os dois vão ficar no meio termo. Porque, teoricamente, vão ficar de bem com seus eleitorados, cada um vai fazer o discurso para o seu eleitorado. E aí, dessa maneira, os dois sairão bem. E, no meu entender, e torço para isso, que essa taxação, então, seja bem menor, ou que não haja essa taxação, para que os produtores, os industriais brasileiros não sofram com grandes prejuízos. Interessante, esse seu ponto de vista, essa sua conversa, eu acho que muita gente não tem noção do que acontece, né? E o senhor está resumindo o que deve de fato acontecer nos bastidores. Então, o senhor também sempre falou muito por aqui, né? Que no meio de política é assim, é sobre o que um fala, o outro não pode dar o braço a torcer, se eu falei isso eu não posso voltar atrás, então eu quero ser elogiado, é muito sobre o ego de cada um deles, né? Não pode falar que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, então essas conversas, elas acabam sendo mais para resolver alguns probleminhas e deixar com que cada um dos seus representantes aí dos seus países leve a informação da maneira que bem entender. Quer apostar comigo que depois do telefonema, se houver o telefonema, cada uma das partes vai discursar e vai dizer, ganhamos, saímos vencendo. E aí as taxações serão menores. O Lula vai fazer um discurso para o eleitorado brasileiro que a soberania nacional venceu, que os Estados Unidos tiveram que se rebaixar para o Brasil. Já o Trump vai dizer, sem nós eles não conseguem viver, sem nós eles iriam à falência. O discurso dos dois será mais ou menos assim na semana que vem. A gente segue esperando, então por enquanto as informações que nós temos são essas e eu vou esperar, curioso, eu não duvido mesmo que isso vai acontecer, aí vai de cada um mesmo interpretar, né, se ganhou, se não ganhou, o quanto que cada um ganhou, o quanto que cada um perdeu. Tô parecendo até a Dilma discursando aqui agora, né, mas é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso mesmo. Tá bom, seu Bianco, a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouco eu te chamo de novo. No próximo bloco, a gente fala sobre uma possível transformação chinesa. Será que o chinês ele está migrando, saindo do campo e indo para a cidade e fazendo com que o país se torne mais dependente dos produtos externos, com menos pessoas trabalhando no campo? Será que é mais ou menos isso que está acontecendo? E se tiver, isso torna outros países, torna a China mais dependente de outros países, com a produção interna sendo menor, né? Vamos conversar sobre isso e também ainda hoje sobre Mato Grosso sendo líder na produção de carne nacional, representando aí 13,77% das cabeças de gado no país, e isso gera também muito trabalho para que o Estado continue produzindo e tendo capacidade para exportar. A mão de obra está aí entre os fatores que podem ser um problema, ou, se quando resolvidos, a solução para melhorar muito aí essa produção. A gente discute esses assuntos ainda hoje, o intervalo é rápido, voltamos já.
Agora o debate dessa terça-feira, dia 23 de setembro, está de volta. A você que continua conosco, muito obrigado pela companhia. Não sai daí, ainda tem 40 minutos de debate por aqui, o programa acabou de começar. Você que ainda está conosco, por favor, continue. Você que chega agora, ainda tem aí 40 minutos, então, para você ouvir e entender as principais informações que giram em torno de um dos principais setores aí da economia brasileira, o nosso agronegócio. Agora a gente fala sobre um artigo que foi publicado no site do Canal Rural pelo Miguel Daud. Ele fala sobre a transformação da China para beneficiar o agro brasileiro. Ele fala de uma urbanização chinesa que torna irreversível a demanda por proteína animal e grãos, consolidando o Brasil como o principal parceiro estratégico da China. Isso a gente já sabe que a China é um grande consumidor, é um mercado potencial para muitos produtos e o que acontece é que a China, segundo ele e algo que está descrito no jornal The Economist, a China está vivendo uma transformação que, segundo eles, é silenciosa. Cerca de 200 milhões de trabalhadores temporários e precários deixam o campo em busca de empregos na cidade, nas fábricas e nos serviços urbanos. Esse movimento ele estaria alterando profundamente o padrão de consumo da população chinesa, porque no campo o consumo é um pouco mais subsistência, é o que tem ali, vamos comer do que tem, a gente consome isso e vive disso. Agora, nos centros urbanos você tem outras opções, você tem muito mais possibilidades, você vai ao supermercado e você tem aí acesso a produtos aí do mundo inteiro, por que não, né? E aí muitas pessoas estariam se interessando por esses hábitos, né, mais urbanos, e isso estaria fazendo essa transformação chinesa, o que, se de fato tiver acontecendo, é ou não é, seu Bianco, uma ótima oportunidade para o Brasil? Eu gostaria de perguntar para o senhor, porque essa é uma informação. Bom, primeiro que a China ela é muito cautelosa em relação às suas informações internas. Ela não vai sair divulgando informações aí à torta e à direita. Então não é um dado que a gente tem assim muita certeza. Mas grandes fontes jornalísticas a nível mundial já falam sobre isso e deixa muito claro que é uma transformação silenciosa. A China, não que ela queira esconder isso especificamente, mas ela sempre foi muito silenciosa nas suas informações. Há até dúvidas, a gente já debateu por aqui, sobre a alteração de alguns dados justamente para se manter blindada em relação à sua governança. O senhor acredita, de fato, nessa transformação chinesa do êxodo, né? O êxodo rural, o produtor deixando as áreas mais remotas, as fazendas para habitarem os centros urbanos com mais possibilidades, mais tecnologia, acesso mais facilitado a um celular, a uma comida diferente, enfim, no centro urbano você tem muito mais possibilidade. E se isso acontecer, haverá uma deficiência na produção. E o Brasil é o celeiro do mundo, então gera uma oportunidade brasileira. Exatamente, Jossan. Precisamos analisar um pouco de como que é esse êxodo rural da China. A China tem 1 bilhão e 400 mil habitantes. Esses 200 milhões foi ao longo aí de um período também, não é de uma hora para outra que 20% da população sai do rural para ir para a cidade. Por que é que essas pessoas foram para a cidade? Por quê? Porque tinha um emprego lá. A industrialização da China ela foi fantástica nos últimos anos, crescia-se 9%, 10% ao ano, precisava de gente para trabalhar na indústria, que era a indústria principal deles é o eletrônico, fabricar um celular. Essas pessoas foram para a cidade, automaticamente precisaram de moradia, a primeira atividade mesmo é comer e comer melhor. A gente sempre fala que a gente se acostuma rapidamente com as coisas boas. Se você estava
no campo e você passou para a cidade, como você falou, automaticamente vai comer mais proteína, mais carne, tem um acesso mais fácil a tudo isso e também você vai consumir mais. Você tem o poder aquisitivo e automaticamente você também vai consumir muito mais. Por que é que a população, quando estava, ou a população do campo também consome menos? Não é porque porque tem menos oportunidade, não tem a condição de comprar. Vamos analisar como se fôssemos nós no Brasil. Uma pessoa que mora no interior, ela não consegue vir para a cidade todo dia para comprar alface, para comprar verdura, para comprar. E também não tem o poder aquisitivo suficiente para se fazer isso, porque o consumo com um veículo, ou mesmo se os chineses viessem de bicicleta, acontece que também não fica muito difícil. Então, todas essas pessoas que estavam no campo, elas tinham a necessidade delas mesmas criarem a sua verdura, o seu animal, o porco, boi, o que quer que seja, para que eles mesmos pudessem se alimentar aí. Aquele estilo que o Brasil tinha há 30, 50 anos atrás dos colonos brasileiros. Eles foram para a cidade em virtude dessa grande oferta de emprego que tinha. Agora vamos analisar aquilo que a gente fala quase todo dia, que é a taxação do Trump. Com a taxação do Trump aos produtos chineses, haverá uma menor industrialização, haverá menos emprego, haverá menos possibilidade desses chineses irem para a cidade. Então isso vamos saber quando? Só mais à frente, ver se essa taxação ainda vai continuar ou não. Se essa taxação ainda estiver em alta, haverá menos oferta de empregos nas cidades chinesas e automaticamente haverá um êxodo menor. Dessa maneira, vamos ver o que aqui 1 ou 2 anos possa ter. O êxodo para nós, as pessoas indo exatamente para as cidades chinesas, automaticamente vão consumir mais o quê? Mais carne, mais frango, mais carne de gado. E isso é o que dá uma grande vantagem para o Brasil, que é o Brasil, ele produz muito essa alimentação para esses pequenos animais. Dessa maneira, então, o Brasil sempre estaria em alta para se produzir todos esses, vamos dizer, a soja, o milho, produtos que alimentam esses pequenos animais. O Brasil ele já é, né, o maior fornecedor de carnes e grãos para a China. O frango, a carne bovina e a suína abastecem cada vez mais os pratos chineses. Isso significa que essa urbanização, inclusive, né, dos chineses, que quanto mais trabalhadores migram do campo para os centros industriais, maior tende a ser a dependência chinesa de importações. E aí, na minha opinião, vem também de certa maneira, um problema para o Brasil, a não ser que, aí vem minha pergunta, né, a gente respeitar o nosso processo de crescimento, aceitar que nós somos um país ainda em desenvolvimento e aceitar, por enquanto, essa fase de ser o celeiro do mundo e não o país com industrialização, né, completamente aquecida. Isso porque, se nós mandarmos os nossos produtos in natura para lá e eles forem industrializando, menos a necessidade de produtos industrializados. Então, a gente deve ter menos industrialização interna, quando a gente se tratando de China, a não ser que haja, talvez não agora, mas a gente já está também vivendo um processo de industrialização. Quando se fala principalmente do agronegócio brasileiro, agora que a gente tem falado das indústrias de biocombustível, etanol de milho, mas, enfim, para as indústrias alimentícias, quanto mais a gente desenvolver a industrialização, mais a economia cresce, mais empregos são gerados, então a gente gera um problema mandando nossos produtos in natura para eles e eles industrializando, assim fica fácil, a gente só planta e a gente não vai sair disso, ou em algum momento para a gente viver esse boom aí da industrialização também.
Jossan, quando nós mandamos in natura nossos produtos para outros países industrializarem, nós perdemos 2 ou 3 vezes isso. Tanto é que nós mandamos para a China a soja, nós poderíamos mandar simplesmente o farelo da soja. Quando nós mandamos milho para esses países, nós poderíamos mandar somente o DDG. Nós mandamos a nossa soja, a maioria para a Argentina, que é aqui do ladinho. Por que é que nós não industrializamos? Então, aí nós estamos perdendo 2 ou 3 vezes. Você veja bem, enquanto que você manda 1 quilo de frango, ou 1 quilo de carne de gado, ou 1 quilo de suíno, que ele estaria pronto, você estaria mandando 3 quilos de ou soja ou milho. Então, esse valor está se perdendo onde? No frete. Então, esse frete é um dinheiro queimado, entre aspas, né? É um dinheiro que não vai para lugar nenhum. Se a gente industrializasse, a gente iria levar somente aquilo que exatamente os outros países necessitam. Então, essa transformação industrial é uma necessidade brasileira. Se nós não fizermos isso, nós vamos ser sempre o primo pobre, aquilo que a gente trabalha para alimentar o mundo e os outros que ganham dinheiro. Tanto é que países que não têm o clima e essa facilidade que o Brasil tem, se dão economicamente muito melhor. Você pega Israel, uma tecnologia fantástica, você pega milhares de países aí que não têm essa tendência pecuária, agrícola, mas eles, como eles não tinham isso, eles fizeram o quê? Eles se obrigaram a criar alguma coisa e eles estão sendo muito eficientes nesse plano B deles. Então, eles com a tecnologia, com a criação de celulares ou de aparelhos, eles estão ganhando muito dinheiro e conseguem comprar os produtos agrícolas nossos a preço de banana, como a gente sempre vendeu. Na sua opinião, para que o Brasil então deixe de ser o primo pobre, aquele que vai sempre produzir e vai mandar para que os outros industrializem, gerem empregos, para que a gente deixe de ser o primo pobre e a gente cresça de uma vez por todas, essa industrialização ela tem que acontecer, correto? E se for isso, tem que ser o mais rápido possível, porque senão a gente dá brecha para que os outros evoluam e na hora de chegar o nosso momento não vai ter necessidade, porque todo mundo já vai ter evoluído? Exatamente isso, José. Se nós não industrializarmos, nós estamos perdendo esses valores. Custa até um pouco caro para chegar, seja na China, onde quer que seja, mas custa um pouquinho caro porque a gente está gastando muito no frete. Nós não ficamos com lucro. Então, a industrialização ela é necessária. E olha um lembrete que me veio agora. A China está muito se tecnificando em fertirrigação. Eles estão produzindo muito. Eles fizeram um acordo com Israel de milhões de dólares para que Israel forneça a eles elementos químicos para fertirrigação. Hoje, por exemplo, eles estariam utilizando essa fertirrigação simplesmente em produtos mais caros, como se fosse fruticultura, esses produtos de maior facilidade, né? Só para o pessoal entender melhor, a fertirrigação, você coloca na água, num cano de água, você coloca o adubo químico num cano de água. Você não precisa, igual as lavouras brasileiras, que você precisa jogar no campo o adubo em grão, né? A fertirrigação ela seria esse adubo químico num cano de água e alimentando essas plantas. Não se precisa quase nem de terra. Então, dessa maneira, eles estão o quê? Tendo um grande avanço e não havendo a necessidade de se importar, primeiramente, produtos mais caros, que são a fruticultura, os legumes e tal. Mas, por que é que eles não podem ir para a soja? Ah, não, os campos de soja são muito diferentes, precisa de uma expansão muito grande, uma fertirrigação não seria viável em virtude disso. Posso até concordar,
mas dentro de 10, 20, 30 ou 50 anos, será encontrada uma maneira para que terrenos que não sejam muito viáveis de plantio hoje possam sustentar o mundo em alimentação também. E considerando que a China também estaria na mesma linha de pensamento que a gente está aqui, Brasil precisa industrializar. A China está pensando ou está vivendo um momento de transformação em que o chinês não quer mais ficar na área rural. Aliás, a gente não está falando de todo mundo, mas a gente está falando de um êxodo aí. Então, a quantidade da população saindo do campo para ir para a cidade, ou seja, eles estão pensando também em industrialização. Brasil industrializando também não se torna um problema, ou com o nosso grande leque de clientes, enfim, e assim os negócios no mundo eles vão mudando. Acho que os negócios no mundo vão mudando, Jussano, vão se adequando. Penso eu que a China haverá um êxodo menor em virtude disso, porque eles não vão conseguir uma industrialização tão grande para todos os setores, e automaticamente todos os outros países também irão para a industrialização. Então, ao invés de nós deixarmos todos os nossos empregos irem para a China, ao invés disso, nós também teremos os nossos empregos, daremos opções de emprego para a população brasileira também. A industrialização ela não é um bicho de 7 cabeças. Nós apenas estamos assim, com muita comodidade. A China compra soja. Tá bom, põe no caminhão, vai lá no porto e faz direto. Mas estamos perdendo muito dinheiro com esse custo do Brasil, que é o custo de frete, custo de os portos nossos serem muito mais caros do que qualquer um outro porto do mundo. Tudo isso é dinheiro queimado, não é aproveitado por ninguém, nem para o consumidor brasileiro, muito menos para o transportador. Muito bem, seu Bianco, fechando com chave de ouro aí esse assunto. Daqui a pouco eu te chamo de novo para o nosso próximo assunto. A gente faz um breve intervalo comercial, o último de hoje, e daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a carne bovina, já que Mato Grosso lidera a produção nacional e o grande debate vai ser para a gente entender como que a gente deve se manter aí consolidados como um pilar da economia brasileira, como que as retenções que nós noticiamos ontem por aqui, que é zerar os impostos de exportação argentinos também devem afetar a carne brasileira, já que a carne bovina da Argentina também vai ser beneficiada aí pelas retenções zeradas. Então a gente fala sobre isso e os desafios para a carne bovina brasileira se manter em altos patamares aqui no Brasil. O intervalo é rápido, segura que a gente já volta. Agrodebate dessa terça-feira, dia 23, de volta. Você continua conosco? Muito obrigado pela sua companhia. Ainda mais, vamos olhar aí no relógio, faltam o quê? Fazendo uns cálculos aqui, 17 minutinhos ainda para a gente debater. Então continua conosco que o programa ainda tem muito debate. Olha, agora a gente fala sobre a produção de carne no Brasil, mais especificamente no estado de Mato Grosso, já que o estado aí continua se consolidando na liderança nacional, encerrou o ano de 2024 com um rebanho de 32,8 milhões de cabeças de bovinos, o que representa 13,77% do total de todo o país. O Pará vem em segundo lugar aí, né, com maior rebanho, ele tem 10,7% do efetivo, depois vem a Goiás com 9,7%, Minas Gerais com 9,3%, Mato Grosso do Sul com 7,9%. Juntos, esses 5 estados brasileiros, ou seja, Mato Grosso, Pará, Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, juntos, esses 5 estados representam mais de 50% do rebanho bovino brasileiro.
E com isso, a gente precisa encarar um desafio que chega com o peso de uma grande produção como essa. A Argentina anunciou ontem, a gente já noticiou ontem por aqui também, zerar as retenções da soja. E isso já causou impacto, a gente debateu ontem por aqui. Caso você tenha perdido a conversa de ontem, eu faço o convite para você ir até o nosso Spotify. O programa de ontem é o programa de número 224. Só procurar lá no Spotify pelo programa de ontem, 224. Hoje o nosso programa é o 225. E no programa de hoje, a gente continua falando das retenções e acrescentamos que a carne bovina e de aves, elas também vão ser beneficiadas com essa retenzione zerada, né? O que é a retenzione que a gente mencionou ontem? Que são os impostos de exportação argentinos. Então, zerados, isso tudo para estimular o comércio na Argentina. E essa suspensão temporária, que deve ser até dia 31, deve fortalecer o mercado da carne na Argentina, ameaçando o mercado brasileiro. Concordam? Vamos lá conversar com o seu Bianco para ver as informações a respeito desse assunto, seu Bianco, porque a gente deve encarar como uma ameaça a carne argentina, e o senhor muito bem já mencionou em outras oportunidades, que a carne argentina já é uma carne muito bem posicionada no mercado. Então o que falta para um outro país comprar a carne argentina e não a carne brasileira? Apenas uma oportunidade, e essa é uma grande oportunidade de comprar uma carne com uma carne mais barata e a mesma carne no final das contas, né? Eles têm carnes muito saborosas também e eles sabem, né, o trato desses animais. Então, a Argentina, tirando essas retenções, que as retenções são só uns impostos, taxação com os produtores argentinos. Isso o que vai acontecer? A carne chegará mais barata ainda para outros países que consigam importar. Principalmente Estados Unidos, eles vão querer pegar esse filão. Talvez isso estrategicamente o governo argentino está pensando em tirar essas retenções justamente para que ganhar o mercado norte-americano, já que a carne brasileira está sendo taxada, né? Então está ficando mais cara lá dentro. Se eles entrarem e conseguirem esse mercado, automaticamente serão beneficiados. Bom, seu Bianco, e aí tem uma outra informação que ajuda a agregar nessas informações todas, que a carne bovina ela está se consolidando, né, aqui no Brasil também como um pilar da economia e da experiência gastronômica, porque convenhamos, né? Nada melhor do que um churrasquinho. O brasileiro sabe muito bem preparar uma picanha. Imagina a experiência de você ir até os Estados Unidos e você vai fazer um churrasco com um americano, ele vai te preparar uma salsicha na churrasqueira. É uma experiência completamente diferente. Isso se torna também um pilar, o que faz com que a carne, falando da trajetória de sucesso da carne brasileira, ela também está atrelada a esse poder da experiência gastronômica, de você comer uma carne de determinada maneira, uma costela de tal jeito, uma picanha, que o americano, até onde eu sei, ele não tem conhecimento do corte da picanha especificamente, porque lá eles usam outros cortes, né? Mas enfim, hoje que tem também crescido o mercado da carne nos Estados Unidos, com esses restaurantes especializados em carne, mas antigamente era isso que a gente via, e se duvidar até hoje mesmo, né? Até nos filmes americanos, preparando um churrasco com uma salsicha lá. Então, a carne brasileira, ela chama muita atenção. A gente, Mato Grosso lidera a produção nacional, a carne brasileira é destaque fora do país, então a gente tem visto que isso é um pilar da economia brasileira, a experiência gastronômica também, só que a gente também encontra problemas no meio do caminho. Por um lado, tem aí o setor de comércio
os restaurantes criando pratos, os chefes de cozinha criando pratos e etc., estimulando o consumo, mas por outro lado também a gente tem falta de mão de obra qualificada e isso acaba sendo um entrave para a gente poder comercializar mais dessa carne. Então a gente está falando aqui da trajetória da carne brasileira, que tem trajetória de sucesso, mas também tem entraves no meio do caminho. A falta de mão de obra, Jossan, vai fazer com que a industrialização ou o produtor brasileiro vá para a automatização. Vamos levar isso quase que um automático. Aqui nos dias haverão o quê? Confinamentos, quase tudo automático. Então, vai ser um pouco difícil. O que não se pode tirar do brasileiro é esse fato cultural que você falou, essa cultura do churrasco, essa cultura de você... E não é só o churrasco, não é só você assar uma carne. O churrasco é você ficar batendo um papo, conversando uma hora antes. Se você quiser só comer uma carne, você vai, talvez até num restaurante ali, ou compra a carne assada, né? Agora, o bom, o tradicional, o dessa cultura brasileira, é justamente esse bate-papo, essa conversação enquanto que se faz o churrasco. Então, para todos nós, isso não há o que elimine isso. Talvez isso é graças à cultura mais gaúcha, né, que trouxe os gaúchos que têm essa tradição exatamente do churrasco, seja ele feito numa churrasqueira pequena, seja ele feito num costelão, né? Mas essa cultura do consumo da carne ninguém vai tirar. E isso aí, eu acho que o Brasil talvez perde até muito, José. Hoje nós falamos do presidente Lula, lá nas Nações Unidas, lá. Eu acho que cada vez que um brasileiro for nesses momentos, ele deve enaltecer aquilo de bom que nós temos. Poderia-se, talvez eu esteja falando besteira, mas poderia-se dizer, olha, o Brasil não é só isso que vocês veem de ter problema entre Trump e coisa. Convido vocês para comerem um churrasco brasileiro. Convido vocês para beber uma caipirinha, que a caipirinha é famosa. Comer uma carne com uma caipirinha. Você estaria falando besteira? Tá, mas você estaria dando uma pincelada de um comércio que pode ser feito dentro enaltecendo aquilo que tu tem de grande valor, que é principalmente a carne que isso eleva o PIB brasileiro em valores altamente de grande valor. Tantas empresas que pagam na mídia, enfim, seja qual mídia que for, aqui em outro lugar, milhões, muitas vezes milhões de reais para aparecer um pouquinho ali, alguns segundos no intervalo comercial e aí com uma oportunidade de fazer uma propaganda de graça dessa aí, perdendo uma oportunidade, seu Bianco. Mas olha só, a gente tem falado aí dessas oportunidades, né, que nós temos, Mato Grosso respondendo por 13,77% de todo o rebanho nacional, e hoje, inclusive, terça-feira, dia 23 de setembro, aconteceu em Brasília um marco histórico para a agricultura e para a pecuária mato-grossense. Isso porque o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, a FAMATO, o Vilmondes Tomain, não sei como é que fala, assinou ao lado do ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Favaro, e do presidente da Apex Brasil, seu Bianco, um termo de cooperação que oficializa a instalação de um escritório regional da Apex Brasil em Cuiabá, mais especificamente no edifício da FAMATO em Cuiabá. Isso em reconhecimento à grande produção do estado de Mato Grosso, seja na agricultura e na pecuária. Só para contextualizar melhor também para o nosso telespectador, a Apex é a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Então, de que maneira que isso pode ajudar com um escritório regional da Apex em Cuiabá? Mato Grosso, o maior rebanho bovino do Brasil e o maior produtor de grãos do Brasil,
merecia até mais que isso, mas isso já representa também, seu Bianco, os olhos da Apex voltados mais para o mercado mato-grossense, né? mais olhos voltados ao mercado mato-grossense, para que enxergue cada vez mais as necessidades, para que assim a gente consiga mais oportunidades de exportações e investimentos, porque a gente está falando de exportar a nossa carne, mas também de trazer investimentos de fora para dentro do Brasil. Uma ótima ideia, um elo de ligação entre quem produz e quem comercializa, isso é simplesmente espetacular. Você veja bem, o Brasil tem, o Mato Grosso tem aí mais de 30 e poucos milhões de cabeças de gado, né? O Brasil tem 220 milhões, 230 milhões de cabeças de gado. Só no Mato Grosso são 30 e poucos milhões de cabeças de gado. Então isso fortalece muito. Por que é que o Mato Grosso tem muito gado? Primeiro porque é um estado que foi sendo pesquisado e introduzido à agricultura há poucos anos. Então, preferencialmente, quando você entra em uma expansão agrícola, o que acontece? Primeiro você vai no gado, depois você vai nos plantios de soja, o quê? Isso é gradativo, todo o país está, todos os locais são dessa maneira que são colonizados. Então, principalmente o Mato Grosso hoje tem Cáceres, Juara, Porto dos Gaúchos, quase todos esses municípios com milhões de cabeças de gado. E por quê? Porque as terras que ali são terras um pouco mais adequadas para o próprio gado. Já Primavera do Leste hoje se destaca, mas Primavera do Leste se destaca por quê? Porque é confinamento. Então, o que é que está tendo hoje também, que vai ser, entre aspas, vai ser criado um problema, principalmente para o consumidor. O Mato Grosso está transformando todas aquelas terras de pastagem, estão sendo transformadas em lavoura. Você pode me dizer, mas aí nós vamos confinar o gado. Concordo plenamente que o confinamento acelera, vai mais rápido, em pouco tempo você tem a carne pronta. Mas você precisa de fêmeas, você precisa de matrizes para produzir o bezerro. E essas matrizes, elas não são, se elas forem confinadas, elas não têm viabilidade financeira. Não dá para você deixar uma vaca confinada para você ficar aí seus 9 meses, para daí ter a cria. Então, ela precisa ser criada em pastagens e pastagens alongadas. O que está acontecendo no mundo hoje? Quais são os países que mais produzem carne bovina e que exportam mais? Brasil, Estados Unidos e Austrália. Os 3 países, em virtude que o preço da carne bovina subiu muito, os 3 países, o que aconteceu? Eles jogaram muitas fêmeas para engorda e para o abate. Então, 2025 está sendo, em virtude do preço, está tendo uma grande oferta de carne de fêmeas. Porém, olha o problema que vai ser criado para 2026, porque aí não haverá cria, não haverá bezerros para que possa ir para o confinamento. Então, no meu entender, o ano de 2026, para quem tiver bezerro, para quem quiser ter cria de carne, de bezerros, de bois, eu acho que vai ganhar muito dinheiro com o bezerro e não tanto com a engorda no final lá. Porque nunca na história do mundo os 3 maiores países tiveram exatamente esse encontro de que está faltando fêmeas para a cria. Isso vai criar, entre aspas, um grande problema no preço da carne do ano que vem. E a gente está falando, o senhor está falando também de grandes produtores, mas a gente está falando também com a vinda da Apex, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, ao estado de Mato Grosso, a gente está falando de possibilidades de internacionalização de produtos. Inclusive, agora a gente já não vai ter mais tempo, faltam apenas 3 minutos para o programa acabar, mas eu entrevistei na semana passada, durante a Feira Green Farm, lá em Cuiabá,
a empresária de internacionalização, a Pamela Lima, que o senhor teve a oportunidade de conhecer também, seu Bianco, e que falou sobre internacionalização. Eu faço até o convite para o nosso telespectador, caso não tenha assistido o nosso programa da quinta-feira da semana passada, vai lá no nosso Spotify, o programa 222, o agro, no segundo bloco eu falo sobre o agro no mercado internacional. E a Pamela, ela traz um panorama de que a gente pode exportar cachaça, a gente pode exportar outros produtos que porventura você tem a oportunidade de criar aí, na sua, ou às vezes não precisa nem ser na propriedade rural, às vezes dentro do município, na área urbana, você consegue criar um produto e exportá-lo, internacionalizá-lo. Com a Apex, isso vai ser cada vez mais possível, através da Pamela também, que é empresária do mercado internacional. Enfim, são muitas oportunidades que chegam e que às vezes falta muito pouquinho para a gente alcançar, porque a gente pensa pequeno. Pensando um pouco maior, a gente consegue ir mais longe. Seu Bianco? Jussá, a Pamela é uma amiga sua aí, uma pessoa espetacular, que ela conhece tudo de exportação. Então, com a Apex também, que é um setor governamental, acho que todas as informações você pode obter com essa Apex. Como que exporta, o que exporta, o que é que tem que ter no seu produto. São aquelas regrinhas básicas, cada país tem uma regra também, né? Mas aquilo básico que você quer vender no Brasil mesmo, um código de barras, uma identificação daquilo que você está vendendo, o que está vendendo. Então, isso é uma maneira da gente, de repente, voltar e ter a gente mesmo fazer a industrialização. Ao invés de você levar 5, 10 quilos de um peso qualquer, leve um só, que daí você estaria ganhando principalmente no frete. Muito bem, dicas dadas aí. Já durante o programa de hoje mencionei outros 2 programas, então quem está nos assistindo vai ter que arrumar um tempinho também para assistir outros 2 programas, mas tem muito conteúdo, assista a gente diariamente por aqui, dicas muito boas, né, seu Bianco? Mais uma vez, muito obrigado por hoje, uma ótima noite, o programa de hoje terminou. Obrigado por você, obrigado por todos que nos assistiram e até amanhã. Valeu, até amanhã. Aos nossos telespectadores, obrigado pela sua companhia. Até aqui. Amanhã, mais uma hora de debate sobre o agro. Muita informação boa, igual hoje. Boa noite, até amanhã.